E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Daniel e hoje eu vou falar para vocês sinais que mostram que a Irlanda não é para você. Com o tempo aqui, com os anos de experiência que a gente tá vindo aqui, morando e conhecendo as pessoas que moram aqui, conhecendo histórias e também conhecendo mais sobre o país, eu consegui juntar algumas coisas que não é para te dar medo, não é para te fazer mudar de ideia, mas é para te fazer pensar antes de vir do que você precisa talvez mudar ou vir com a mente aberta assim, e para quando você chegar aqui não ter uma decepção, porque já vi casos de pessoas que saíram do país, falaram muito mal do país, falaram muito mal da Irlanda, de Dublin, mas o problema não era somente o país. O país tem problema, como todos os países do mundo, mas muitas vezes o problema tá na pessoa, não é só no local. Então às vezes tem que mudar seu pensamento, tá? E eu trouxe algumas manias, que eu falaria, sinais, você vai falar, pensamentos talvez, algumas coisas, coisas que mostram que talvez a Irlanda não seja o melhor país para você. Então fica aí que eu vou te falar. Mas antes, não esquece, beba água mineral. Inscreve no vídeo, dá o like, ativa o sininho e vamos lá. São 10 sinais, tá? Que eu separei, pensei e coloquei nessa lista. É um pouco polêmico, tá? Já começo dizendo um pouco polêmico, mas é a realidade. A realidade às vezes dói. E tem que ser falado. Então tá, vamos lá. O primeiro ponto, que na verdade já são dois, que é junto, é em relação ao clima. Se você não gosta de frio nem de chuva, tipo, detesta, odeia, a Irlanda não é o país pra você. Porque aqui chove 70% do tempo. Quando não tá chovendo, tá ventando. Tem alguns meses do ano no verão que por algumas semanas não chove, fica um tempo mais seco, mas o normal mesmo é chuva, 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 vento, vento, vento e às vezes neve, né? Então, mas não é aquela chuva forte, é raro ter chuva forte. Geralmente é o que chamamos em São Paulo garoa, ou no resto do Brasil chuva fraca. Geralmente é assim, mas chuva forte mesmo você vê uma vez ou outra, assim, então tá. Ah, e uma curiosidade sobre isso, que eu sei que no Brasil quando chove forte, quando venta muito, às vezes acaba a luz, e aqui, pelo menos 4 anos estou morando aqui, nunca piscou a luz, nunca teve queda de energia. Sei que acontece em algumas regiões, mas o normal é não ter, mesmo com o vento forte da Irlanda. Para quem conhece, a Irlanda venta muito, por ser uma ilha pequenininha, tem vento vindo do litoral, e principalmente Dublin, né? Que fica no litoral praticamente. Em Dublin tem um porto, então venta muito, mas mesmo assim a gente nunca teve problema de quedas de energia. Isso é um lado bom. Próximo ponto, a Irlanda não é para você que não gosta de compartilhar. Compartilhar, dividir, principalmente em relação à casa, moradia. Pode ter o caso que você tenha bastante dinheiro, que bom, né? E aluga um quarto sozinho, um quarto single que eles chamam, quarto solteiro. Mesmo assim, você vai ter que dividir a casa com outras pessoas. Então, de qualquer forma, você vai ter que morar sozinho, alugar uma casa inteira para você, ou uma casa inteira pro casal. No começo, é muito caro, velho. Porque começa assim, quando você chega, você tem que, para alugar a casa, ou até mesmo o quarto, você tem que pagar um mês do aluguel e um calção, que é o depósito, que geralmente é o mesmo valor do aluguel. Então, se o seu aluguel é 500 euros, vai ter que no primeiro mês já 1.000 euros. Então, é pesado. Alugar uma casa, então, que hoje em dia você não aluga uma casa por menos de 1.500 euros, 2.000 euros, desembolsar 3, 4 conto, sim, de começo é pesado. Então, venha com a mente aberta, sabendo que você vai dividir. Você pode dividir a casa, se você conseguir um quarto solteiro, ter um pouco mais de dinheiro sobrando, beleza. Ou então você divide o quarto mesmo, fica mais barato. Mas então, já é um pouco mais complicado. Se você vir com amigos, se vir com seu esposo, esposa, namorada, então talvez consiga um quarto só para os dois trabalhando, consegue se manter aqui. Mas se você vir sozinho, vai ter que talvez conhecer a pessoa aqui. Às vezes você encontra seu melhor amigo, sua melhor amiga, então encontra alguém que
vai ser seu companheiro na viagem, no seu intercâmbio, ou você pode encontrar alguém que é muito chato. Tem essa chance também, não posso mentir, né? O próximo ponto, a Irlanda não é para você que tem preconceito com subempregos. Isso, tá? Isso eu sei que tem pessoas que têm isso sim, não adianta mentir. Tem gente que fala, nunca vou limpar um vaso, nunca vou varrer um chão, nunca vou fazer comida para ninguém, não quero trabalhar carregando peso, sabe? Essas coisas. São empregos assim que geralmente os intercambistas conseguem no começo. Você não tem inglês, ou você tem que se virar no que não pode, no que pode. E esses empregos, subempregos, exigem um pouco menos de inglês, você consegue mais fácil, então, porque você não tem inglês, eles pagam um pouco menos, né, porque é um emprego de entrada, e é serviço geralmente braçal, serviço que é pesado, mas isso não diminui a pessoa, não tira os méritos da pessoa de trabalhar nisso, e nem por isso você tem que ter preconceito, achar que a pessoa, sei lá, não fico perto de alguém que é cleaner, sei lá, sabe esse pensamento assim, sabe, tipo, para a grande maioria, eu diria que 90% que vem para a Irlanda pensa também em trabalhar, não é só estudar. Então, se você não quer trabalhar com isso, é bem complicado. Bem complicado. Eu diria que, tipo, se você não vir já com inglês, então, é impossível, você não conseguir outro emprego que não seja esse. Então, mente aberta. Então, tenha em mente que a chance de você conseguir um emprego desse é 99,9%. Não vou falar 100%, porque às vezes tem casos de pessoas que vêm pra cá e não trabalham com esses subempregos, consegue direto com isso, a gente conseguiu, mas já veio com inglês, então, né, tem esse lado também. Mas um motivo, sinal, coisa, assunto que mostra que a Irlanda não é pra você que não quer ter contato com brasileiro no intercâmbio. Acha que eu quero sair do Brasil, ir pra Europa e só ter amigo estrangeiro, só ter amigo irlandês, amigo coreano, todas as nacionalidades tá aqui. E não quero ter contato com brasileiro. Assim que você descer no aeroporto, não dou 10 minutos pra você ouvir alguém falando português, que aqui tem muito brasileiro, muito mesmo. First time Europe. Hey, nice to meet you. I'm Cláudio. Prazer. Como eu já falei no outro vídeo, que é um lado bom e também um ponto negativo, depende da pessoa, porque se você só conviver com brasileiro, trabalhar com brasileiro, morar com brasileiro e não tentar se aproximar um pouco da cultura do país, da língua, você não vai aprender inglês. Se for aprender, vai demorar 5, 6 anos e nem todo mundo tem esse tempo para ficar fazendo intercâmbio. Então, isso só pode ficar como intercambista por 2 anos. Depois tem que fazer faculdade. Já falei no outro vídeo, tá aqui no canal, sobre como ficar mais tempo na Irlanda e até como ficar pra sempre. Já tá aqui no canal. Enfim, voltando ao assunto. Então, meio que impossível você não ter contato com brasileiro. Mas o lado bom também, ter contato com brasileiro, que brasileiro conhece cultura, conhece como que a pessoa, às vezes seu amigo vai ser um brasileiro que vai te indicar pro trampo, te indicar pra conseguir uma casa pra você, então é o lado bom. Você chegar aqui, antes de vir já pensar, não quero ter contato brasileiro, não quero morar com brasileiro, não quero ser amigo de brasileiro, é impossível, vou te falar. Você vai ter contato sim, vai ser praticamente diário, mas, como eu falei, equilíbrio, né? Equilíbrio é tudo. Essa aqui é um pouco mais polêmica, tá? Você que sai do Brasil com problemas, sai do Brasil para fugir de problemas, eu diria que não é bom. Você que tem alguns problemas, tal, sai do Brasil e para fugir deles, eu diria que não é a melhor opção vir para a Irlanda fazer o intercâmbio, principalmente pessoas que têm depressão, têm os problemas mais de esse tipo de problema, porque aqui, principalmente se você vier sozinho, você vai estar sozinho. Você vai ter sim seus amigos aqui, mas não é a mesma coisa estar a família do lado, tal, ter os seus amigos de infância do lado. Então, é bom você vir bem, já vir com a autoestima em dia, tudo em cima, porque chegando aqui você vai trabalhar talvez num trabalho que é bem inferior do que você fazia no Brasil. Você não vai ter tanto contato com sua família, você vai estar mais sozinho. Cada um tem sua rotina aqui, às vezes seus amigos estão trabalhando, nem sempre tem tempo para você conversar com alguém, então
E é um país também que é muito frio, então um clima bem hostil. No inverno faz poucas horas de sol, e então tipo já deixa você com um clima mais... Você fica muito tempo em casa porque é frio, porque chove, sua disposição diminui, você fica mais predisposto a ficar parado por um tempo, como se fosse um urso hibernando no inverno, sabe? Você fica lá quietinho. Então você que tem um problema já de isolamento, se tem um problema assim, é bom se tratar antes de vir pra cá, porque aqui pode acontecer de tudo. E já tem casos de pessoas que vêm pra cá com problema e cometem outros problemas até, e é complicado. Então, se você tem predisposição a alguma coisa assim, procura um psicólogo, procura alguma coisa pra quando vir tranquilo, vir já mais saudável. Então, mais um ponto, que a Irlanda não é pra você que pensa que aqui não tem violência, que aqui é 100% seguro, você não precisa se preocupar com nada, você pode ir na rua sem medo de nada. Em teoria, isso é verdade. Se comparar, principalmente com o Brasil, tipo, não tem nem cabimento. Mas continua sendo assim, um país com violência, tem muito comportamento antissocial aqui, vandalismo, tem roubo, tem furto. Não quero botar medo em ninguém, mas a realidade é essa. É um país que tem os seus problemas, tem uma população que é pobre, tem problemas sociais, então tem que saber que aqui também você tem que estar sempre ligados, não dar mole, não deixar, por exemplo, bicicleta na rua assim, encostada, se deixar, principalmente em Dublin, se deixou encostado por 5 minutos, quando você voltar não tá mais lá. Já ouviu falar de relatos de pessoas que tava com o celular assim na mão, no ponto de ônibus, mexendo assim, chegou alguém, puxou andando e saiu correndo, com bicicleta também saiu correndo. Sim, aqui tem violência, não é tanto, tá? Não quero botar medo, como eu falei, não quero botar medo, mas saiba que aqui não é um país como, sei lá, alguns países são mais seguros que aqui. Muitos países da Europa são mais seguros, aqui não é tanto, mas não é motivo para você cancelar seu intercâmbio, cancelar sua visita à Irlanda por causa disso, tá? Ah, esse ponto aqui pega muita gente. Eu não tive esse problema, mas eu conheço muita gente que tem problema de pontualidade e de compromisso. O que acontece é que os irlandeses, e eu acredito que a cultura, assim, em muitos países, é as pessoas serem pontuais. Se elas marcarem alguma coisa com você 3 horas da tarde, é 3 horas da tarde. E é isso. Não tem aquele negocinho de 15 minutinhos, não tem aquele negocinho de vou chegar depois que todo mundo chegar na festa. Não, é aquilo lá. Eles marcaram alguma coisa. Entrevista, vixe, se você chegar atrasado na entrevista, já é outro ponto negativo. Até mesmo se chegar muito adiantado, tem gente que pode achar, tipo, errado. Porque, por exemplo, se você chega muito adiantado na entrevista e a pessoa tá trabalhando, a pessoa da RH trabalhando em outra coisa, ela talvez vai pensar, nossa, vou ter que parar o que eu tô fazendo aqui para atender a pessoa mais cedo do que deveria. Pega um pouco mal. Então, pontualidade e comprometimento é algo que é muito importante. Muito importante. E brasileiro tem a desculpa do trânsito, tem essa desculpa, mas brasileiro não é muito pontual, né? Um exemplo de pontualidade. Eu sei que não é todo mundo, mas na maioria E então, aqui você tem que ter pontualidade, tem que ser alguém compromissada, chegar no trabalho na hora, chegar na escola na hora, porque não existe aquele negócio de 5 minutinhos. No começo eles até relevam, assim, tá? Mas fazer esse negócio direto, assim, chegar atrasado, tudo... Aqui tem um pouquinho de trânsito, mas não é muito, né? Não chega a ser o trânsito de ficar parado meia hora no semáforo. Mas tem trânsito também, então... mas não é motivo para você sempre chegar atrasado no trabalho, na escola, nos seus compromissos. Outra coisa, essa aqui, te falar que foi... Pra mim foi um pouquinho difícil. Pra mim, tava acostumado com aquele negócio lá de segunda, sexta, horário comercial, fim de semana tô livre, vou passear. Mas aqui não é bem assim não, principalmente a relação do... Começou a chegar no intercâmbio, se eu subir os primeiros empregos vai ser de segunda a segunda. Então, para você que
não tá acostumado, não é que não tá acostumado, mas não quer trabalhar de fim de semana, aqui não é o lugar para você, porque você muitas vezes sim vai trabalhar fim de semana. Os empregos dos intercambistas conseguem geralmente escala. Você trabalha, por exemplo, sexta, domingo, folga nos tais dias, tem a escala entre as pessoas do turno, mas o comum mesmo é você conseguir folga dia de semana. Isso por um lado é bom, porque você conseguindo folga dia de semana, você consegue viajar dia de semana, então as passagens são mais baratas, os locais estão mais vazios. Por exemplo, se for numa Disney na terça-feira, é bem mais vazio que se for na Disney no sábado, né? Então, esse lado é bom. Pra mim foi um pouco complicado, acostumado com segunda a sexta, por muitos anos trabalhando, cheguei aqui trabalhar de segunda a segunda, ter uma folga na segunda-feira, uma folga na quarta-feira, e mesmo assim no dia de folga muitas vezes tinha pra escola, então não era uma folga assim que você podia ficar descansando ou viajar, você tinha que ainda ter o compromisso de segunda a sexta na escola, que não pode faltar, porque na renovação quem falta sabe como é. Levar comida de rabo do agente de imigração não é legal não. Venha com a cabeça aberta, a mente aberta. É normal trabalhar fim de semana. Eu penso assim, todos os dias tem 24 horas. É lógico que o bom é você conseguir casar a sua folga, você conseguir ter na mesma folga que seus amigos, seus colegas, seus parceiros. Mas caso não dê, paciência, né? Paciência. Então, esses foram os pontos que eu levantei que pode afetar o seu intercâmbio, pode afetar o seu humor e a sua opinião, a sua imagem do país, caso você venha com uma mentalidade um pouco mais rígida, um pouco mais fechada e não queira mudar um pouquinho de ideia quando você muda de um país para outro, muda de uma cultura diferente para uma cultura totalmente diferente do Brasil, para uma cultura aqui mais europeia, para você não ter aquela opinião errada, falar mal do país. Tem seu lado ruim, tem seus pontos negativos, mas como em todo lugar, mas tem muito lado bom. A experiência aqui eu recomendo para todo mundo, fazer o intercâmbio, principalmente na Irlanda. Eu sei que Canadá é legal também, Austrália, Nova Zelândia, mas aqui por ser na Europa, perto de vários países, você consegue conhecer, viajar nas férias, dia de semana, né? Pegando 3 dias de folga, você consegue já conhecer um país novo, que é um dos motivos que eu não troco a Irlanda por outros países assim, mais longe, que ficam longe de um continente, como a Austrália e Nova Zelândia. Minha opinião. Então, se gostou desse vídeo, não esquece de curtir ele, se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo.